Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho o privilégio de compartilhar com vocês durante toda essa semana as devocionais do livro Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Eu espero que todos vocês estejam bem, focados em Cristo Jesus e prontos para a nossa leitura. Hoje é domingo, dia 26 de outubro, e o tema da nossa devocional é o seguinte: é uma pergunta: o que é um missionário? E o versículo base para nós é João 20, versículo 21, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Um missionário é alguém enviado por Jesus Cristo, assim como Jesus foi enviado por Deus. O que motiva o missionário não é a necessidade das pessoas, mas a ordem de Jesus. A fonte de nossa inspiração em servirmos a Deus está por detrás de nós, não à nossa frente. A tendência hoje é colocar a inspiração à frente, juntar tudo à nossa frente e fazer conformar-se à nossa definição de sucesso. Mas, no Novo Testamento, a inspiração é colocada por detrás de nós, e é o próprio Senhor Jesus. O objetivo é ser fiel a Ele, realizar os seus planos. Não devemos negligenciar a dedicação pessoal ao Senhor Jesus, e a sua perspectiva é a única que não deve ser desprezada. Na obra missionária, é um grande perigo substituir o chamado de Deus pelas necessidades das pessoas, ao ponto de a compaixão humana por essas necessidades subjugar completamente o significado de ser enviado por Jesus. As necessidades são tão enormes e as condições tão difíceis que a nossa força mental titubeia e falha. Nossa tendência é esquecer que um dos grandes motivos de toda a obra missionária não é, primeiramente, elevar as condições das pessoas, nem a educação, nem as necessidades delas, mas, em primeiro e último lugar, obedecer à ordem de Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ao olhar retrospectivamente para a vida de homens e mulheres de Deus, nossa tendência é declarar que inteligência e sabedoria eles possuíram e como entenderam perfeitamente tudo o que Deus queria. Mas a mente inteligente e perspicaz por detrás deles era a mente de Deus, não a sabedoria humana em absoluto. Damos crédito à sabedoria humana quando deveríamos dar crédito à orientação divina, sendo revelada por meio de pessoas que são como crianças, que foram tolas o suficiente para confiar na sabedoria de Deus e na sua capacitação sobrenatural. Que devocional! Ao ler essa devocional, me chamou muito a atenção que quantas vezes o que nos inspira a trabalharmos na obra missionária são as pessoas. Quando o autor aqui nos chama a atenção que nós somos enviados com a intenção de representar Deus, de servir a Deus, de amar a Deus. Consequentemente, vamos entregar o amor de Deus, vamos anunciar o reino e vamos viver para Ele. Uma das coisas interessantes nesse versículo de João 20, 21, assim como Deus enviou Jesus, nós somos enviados por Ele, esse ato de envio é um ato contínuo, ele não acaba. Todos nós que tivemos uma experiência de fé, arrependimento e consagração a Deus, nós somos enviados, nós somos discípulos de Jesus, nós somos chamados
para realizar os planos de Deus, não os nossos planos. Algo me chamou muita atenção nessa devocional e eu quero reler um trecho que diz assim, o autor vai chamar a nossa atenção para isso. Na obra missionária, é um grande perigo substituir o chamado de Deus pelas necessidades das pessoas, ao ponto da compaixão humana por essas necessidades subjugar completamente o significado de ser enviado por Jesus. Isso são palavras do autor Oswald Chambers. Viver Jesus, apresentar Jesus é algo muito mais importante. As condições e as carências humanas, as necessidades das pessoas, isso tudo, essas coisas todas serão resolvidas. A coisa mais importante é ter Jesus, é viver Jesus, é amar Jesus. O sucesso é amar. O sucesso não é contabilizar quantas vidas foram ganhas. O sucesso não é contabilizar quantas pessoas saíram da pobreza. Não é isso. O sucesso é entregar o amor. Entregar o amor de Jesus o tempo todo. Isso é o sucesso. A compaixão é algo, sem dúvida alguma, essencial. Jesus agiu, sim, por compaixão. Mas ela não pode ser o nosso motor na missão. O motor na missão é sempre Jesus. Sempre a fidelidade ao chamado de Deus a nós. Sempre a fidelidade a esse envio. Saiba de uma coisa, nem toda necessidade é um chamado. A compaixão, ela deve sempre ser guiada pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E Jesus deve ser sempre o nosso modelo. É isso que a gente aprende com Oswald Chambers hoje. Então, olhe para Jesus. Foque em Jesus. Seja obediente a Jesus. Tenha como motivação motora que te impulsiona não a carência das pessoas, mas Jesus Cristo. A obediência e a fidelidade a Ele. Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude a discernir o teu chamado. O mundo, quando nós olhamos para ele e vemos pessoas, percebemos, Deus, que elas precisam de ajuda, elas precisam de cura, elas precisam de esperança. Mas que nós sejamos fiéis a Ti e que apresentemos a Jesus, que é a única esperança. Jesus é a esperança que todos precisam. Nos ensina, me ensina, ensina os meus irmãos a amarmos ao Senhor todos os dias, a recebermos desse amor por fé no Senhor, a nos alegrarmos nesse amor e a repartirmos esse amor. Renove em nome de Jesus o nosso fervor ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.